eu sou o professor Antônio Sérgio Alves. Vamos à nossa 9ª aula de redes locais e comutação. Então, primeiro vamos ver agora alguns comandos de span e tree, essa é a continuação da nossa aula 8, comandos de span e tree. Para habilitar o span e tree, apesar da maioria dos equipamentos vir com o span e tree habilitado, o comando é no modo de configuração global. No modo de configuração global, nós digitamos span e tree, que é o protocolo span e tree. Espaço interroga nos retorna as 3 possibilidades, que é comando mode, port fast e VLAN. Então, nós queremos completar o quê? Com VLAN. Vamos habilitar o span e tree. Por quê? Com o advento das VLANs, nós temos o quê? Uma span e tree, uma árvore de escoamento do span e tree por VLAN. Então, eu posso ter uma árvore diferente na mesma topologia de interligação de switches, diferenciada para cada uma das VLANs. Por isso é que nós temos que definir as VLANs que vão participar do span e tree. Então, span e tree VLAN, aí ele pede em caixa alta o word, ou seja, uma faixa de VLAN, um range de VLAN, e dá um exemplo, 1 e 3 a 5 e 7 e 9 a 11. Então é sempre essa técnica, vírgula e, traço é a ou até. Então, span e tree VLAN de 1 a 30. Por quê? No nosso caso esquemático aqui, nós estamos usando a VLAN 1, a VLAN 10, a VLAN 20 e a VLAN 30. Por isso que eu botei de 1 a 30, que abrange todas as nossas VLANs. Então, span e tree VLAN e o range de VLAN nos habilita o span e tree. Para desabilitar o span e tree em determinadas VLANs, eu faço o quê? É o mesmo comando, span e tree VLAN e as VLANs, só que com a negação do comando. Não tem o shutdown, eu desço a interface. No shutdown, a negação do shutdown faz o quê? Nos bota a interface em up. Então, da mesma forma, o span e tree VLAN 1-30, 1-20, não importa, a negação desse comando desabilita o span e tree. Vamos agora a um comando que nos mostra o que está acontecendo no span e tree, quem é o root bridge, quem enviou, qual o custo, qual o valor da porta e assim sucessivamente. Então, o comando é show, apresentar. Em que modo? Modo exec privilegiado. Não se esqueçam que se eu não estiver no modo exec privilegiado, eu tenho que usar o auxiliar do para que ele execute o comando. Então, show mostrar o quê? O que eu sei do span e tree. Então, para cada VLAN, vejam que ele definiu a VLAN 1, span e tree está habilitado, protocolo do span e tree é o I3E, ou seja, o I3E é 802.1T, que é o span e tree, me define quem é o root ID, o MAC do root ID e o priority. No caso aqui é a priority padrão, acrescentada de quê? De 1, que é a VLAN. Então, seria 32768 mais 1, que é o número da VLAN, dando 32769. Custo 4. Então, como nós já vimos anteriormente, o custo 4 está o quê? O custo é 1 gigabit por segundo. E a porta é a porta 26, é a porta 2 do giga, lembram? Já vimos anteriormente, 128.26. Provavelmente, a porta giga 1, giga 0/1, vai ser 128.25. Ok? E nós suprimimos o restante do resultado do comando. Vamos falar agora um pouco da prioridade do protocolo span e tree. A prioridade padrão do span e tree é 0x8000. 0x hexadecimal, ou em decimal, 32768. Nós vamos agora analisar como eu altero a prioridade, quais os impactos, e verificar que nós temos uma prioridade diferente em cada VLAN. Por que isso?
Então, vamos ver em hexadecimal. 8001. Essa é a prioridade. Por quê? Nós temos nos bytes de VLAN ID, nós temos 12 bits de VLAN ID, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bits de VLAN ID. 13, 14, 15, 16 e 4 bits de prioridade. Então, nesses 2 bytes, nós temos o quê? Parte dele representa a prioridade e parte dele a VLAN. Então, o que ocorre? Nós sempre vamos mexer o quê? Na prioridade? No bit 12. E o bit 12 vale 4.096. Porque o bit 10 vale 1.024, o bit 11, 2.048 e o bit 12, 4.096. Então, observem que sempre que nós formos alterar os valores de prioridade, nós vamos alterar em múltiplos de 4.096, porque eu só mexo no priority quando eu mexo nos 4 bits de maior ordem. Se eu mexer nos 12 bits de menor ordem, eu vou ter o quê? Estarei mexendo no VLAN ID. Então, isso é uma coisa que tem que visualizar e tomar cuidado. Então, a prioridade da VLAN 1, a prioridade padrão é 32768, acrescido de 1, que é o ID da VLAN, 32769. Então, vejam, a prioridade padrão é quando eu tenho o quê? O bit 15 ligado e os outros 3 desligados. Daí eu posso aumentar ou diminuir para controlar quem vai ser ou quem não vai ser o nosso root bridge. Então, esses os detalhes da prioridade e para explicar por que varia de 4.096 em 4.096. Vamos ver agora os estados das portas do Spanitree. Então, nós temos blocking, listen, learning e forward. O blocking, ele bloqueia, ele realmente não deixa passar dados, mas ele tem que receber BPDU. O listen é ouvindo, né? Ouvindo. Então, eu começo a ouvir, fico numa situação de aprestamento. O que seria isso? Ocorreu uma mudança e eu vou verificar se essa porta vai ficar bloqueada ou se vai ficar forward, encaminhando. Então, estou numa situação de aprestamento. E o learn, quem aprende, aprende alguma coisa. Aprende o quê? Os endereços MAC que serão colocados onde? Na nossa MAC Address Table. Então, ouvindo para learn, a diferença é que o learn eu já estou praticamente me preparando para entrar em forward. Então, eu tenho que ter a minha MAC Address Table atualizado. Vamos ver cada um separadamente? Então, blocking, processa as BPDUs, descarta quadros de dados e não aprende endereços MAC para a tabela. Então, eu tenho que processar BPDU, descarto quadros de dados e não aprendo nenhuma informação na minha tabela. Lembre-se, aprender é o quê? Baseado no source address. Eu coloco na tabela por que interface eu alcanço aquele endereço que está na origem. Vamos agora ao listen, ouvindo. Da mesma forma, ele processa BPDUs, não deixa passar os quadros de dados, porque ele descarta os quadros de dados. Ele só está numa situação de aprestamento, ele não começou a ficar operacional propriamente dito. E ele não aprende, não atualiza os endereços da MAC Address Table. O block faz o quê? Processa BPDUs, descarta quadro de dados, e não aprende, não atualiza a MAC Address Table. A diferença é que aqui ele está numa situação de aprestamento, partindo para uma situação de blocking ou uma situação de forward. Vamos agora ver o learning. Aprendendo. Quem aprende, aprende alguma coisa. Então, ele continua processando BPDUs, não encaminha os dados, ou seja, ele descarta os frames de dados,
mas ele passa a aprender a atualizar o endereço MAC para MAC Address Table. Por exemplo, se ele recebe um endereço com origem source address A, pela porta FAST 0/1, ele vai incluir essa informação na MAC Address Table, algo que não acontecia no status de listen, que ele só estava ouvindo. Então vejam que tudo isso acontece na alteração de status de uma porta do Spanitree. Vamos agora ver o encaminhando. O status encaminhando funciona o quê? Da mesma forma, processa BPDUs. Só que agora, o que é a mudança drástica, brusca? Ele processa os quadros de dados, ou seja, faz o forward, faz o encaminhamento dos quadros de dados ou deleta se tiver que filtrar, porque já chegou ao destino. E continua o quê? Aprendendo, atualizando a MAC Address Table. Então, learn para forward, a diferença é que no forward nós passamos a processar os quadros de dados, ou seja, encaminhar os quadros de dados para a interface que se faz necessário. Então, os estados do Spanitree, porque depois nós faremos uma comparação com a evolução do Spanitree, que é o Rapid Spanitree. Então vejam, lembre-se disso, Spanitree bloqueado, listen, learn e forward. Como ocorre essa transição de portas? Vamos encarar a maneira mais simples, né? Ao ligar um link, liguei o link, automaticamente, é claro, se eu não tiver com nenhuma configuração diferenciada, um port fast, algo parecido, a porta entra em blocking, bloqueada. A porta fica bloqueada. Por quê? Porque lembra os problemas da redundância de camada 2? O pior delas é o Broadcast Storm, a tempestade broadcast. Se eu deixar ocorrer uma tempestade broadcast, eu paro a rede. Então, o que se pensou no Spanitree? Eu entro com a porta bloqueada. E move para a porta para ouvindo após decidir se é root port ou porta designada. Então ele vai fazer o cálculo do Spanitree e vai verificar se é uma root port ou se é uma designated port. Opa! Então, é uma porta designada. O que ele vai fazer? Vai entrar no estado de listen. E esse listen gera um delay, um atraso de 15 segundos. Lembram quando na aula anterior, aula 8, nós vimos um temporizador abaixo do hello time? Esse temporizador define exatamente o tempo em que eu vou ficar em listen e o mesmo tempo que eu vou ficar em learning. Então aqui ele entra no ouvindo. Ouvindo, o que ele vai fazer? Ele vai ficar numa condição de aprestamento, se preparando para entrar em operação. E aí, depois de transcorrido 15 segundos, sem ter uma BPDU, sem ter uma normalidade, ele sabe que a probabilidade dele entrar em operação é muito grande. Então ele faz o quê? Entra no status de aprendendo, learning, que vai esperar nesse learning 15 segundos. Só que nesse momento ele passa o quê? Atualizar a MAC Address Table. Então essa é a grande diferença. Os dois estão caminhando para o forward, só que eles fazem o quê? No learning, quem aprende alguma coisa. Aprende o quê? Onde encontrar os diversos MACs, em que interface. Após 15 segundos, ele passa para o status de encaminhando. Então vejam, link ficou ativo, eu vou gastar, brincando aí, 30 segundos, 15 mais 15. Agora, outra situação de transição.
a porta estava bloqueada. Deixa eu pegar minha borracha aqui para ficar mais tranquilo o aprendizado. Então, nós estamos agora com uma outra situação. Nós agora vamos para uma outra situação. A primeira é quando o link entra em atividade. Maravilha. Então vamos à nossa próxima situação. Um link está bloqueado. Blocking. Ficou 20 segundos sem receber hello lá do Rootbridge. Significa o quê? Que ocorreu uma mudança na topologia. Ocorreu uma mudança na topologia. Fiquei 20 segundos para descobrir que ocorreu essa mudança na topologia. Depois de 20 segundos, eu passo para quê? Para o listen. Depois do listen, eu fico 15 segundos em listen. Depois, 15 segundos em learn. Com a diferença que eu estou aprendendo onde estão os diversos MACs, em que interface eu alcanço os diversos MACs. E depois desses 15 segundos, eu entro em encaminhando. Então aqui nós temos uma outra visão, só que essa visão demora o quê? 50 segundos para esses temporizadores serem cumpridos. Então isso transforma a convergência da nossa rede, da nossa redundância camada 2, numa convergência lenta, baseada nos temporizadores. Então estou bloqueado, tem que ficar 20 segundos para constatar o quê? Que a topologia mudou. Depois, 15 segundos em listen, numa situação de aprestamento, vai entrar em funcionamento. Depois, 15 segundos em learn, numa condição de aprestamento para quê? Vou entrar realmente em operação. Então, começo a aprender os endereços MAC e depois entro em forward. Transcorrido 50 segundos. Isso é uma infinidade em redes de computadores. Agora vamos aos aprimoramentos criados pelos fabricantes que depois deram origem ao protocolo Rapid Spanning Tree. Primeiro deles, PortFast. O que o PortFast faz? Se a porta é PortFast, é sinal que ela tem que ter uma estação ou um servidor ligado a ela. É uma porta de acesso. Para que eu faço isso? Para minimizar esse tempo de convergência. Quando eu ligo a estação, Power On, ela já entra direto em forward. Não passa 15 segundos em listen para depois 15 segundos em learning. Então, essa é a grande vantagem do PortFast. E tem alguns outros desdobramentos que nós veremos a seguir. Então, PortFast. Não posso botar em portas que interligam um switch ao outro. PortFast é para ser colocado em portas de acesso, onde eu tenho a certeza que não vai ter um hub, não vai ter um switch, só vai ter uma e somente uma estação. Então vamos a algumas evoluções desse PortFast. Evoluções ou aprimoramentos ou ajuste fino, que o que ocorre? O PortFast acelera o processo de entrar em forward quando eu ligo a interface. Mas eu tenho o BPDU Guard. Primeiro, BPDU Guard só tem efeito se for na porta fast, senão não tem razão de ser. E o que ocorre? Quando eu recebo uma BPDU por essa porta fast, eu vou colocar essa porta em shutdown. Se eu coloco em shutdown, o administrador vai ter que intervir. Ou seja, PortFast. Se eu receber uma BPDU na PortFast, ou seja, alguém fez algo errado, eu tenho um switch numa porta de acesso, tudo errado. Então, eu vou receber uma BPDU de switch, o que vai ocorrer? Ele vai colocar a porta em shutdown automaticamente, porque eu não deveria receber BPDU. Então, BPDU Guard já é uma evolução para acelerar o processo.
do Spanitree. Agora, vamos lá, no Port Fast, ao invés do BPDU Guard, vamos uma alteraçãozinha, BPDU Filtering. Talvez seja um pouco mais sensato do que colocar em shutdown. Se uma porta fast receber uma BPDU, ou seja, receber uma BPDU, ela deixa de ser porta fast e se transforma em uma porta normal do Spanitree. Ou seja, vai ficar em listen, em learn, toda aquela transição que nós aprendemos, ao invés de transformar a porta em shutdown. Ok? Então, o que aconteceria? Seria bloqueada e entraria no STP para verificar se a porta vai ficar, é uma porta root, ou é uma porta designada, ou o que quer que seja. Então, nós temos o quê? Volta a ser uma porta normal do protocolo Spanitree. Então, essa é a grande diferença do BPDU Port Fast, BPDU Guard, que bota a porta em shutdown, necessita do administrador, e BPDU Filtering, que nos acarreta o quê? A porta perde o status de Port Fast e passa a implementar aqueles temporizadores normais do protocolo STP. Outras inovações, agora não com Port Fast, mas com os links, com as portas que interligam os switches, que é o Uplink Fast. Para que o Uplink Fast? É para falha no link, para subir um novo link do switch, utilizando um caminho alternativo. Então, observem, nós temos aqui a topologia, não preciso ler a topologia, o que eu preciso enxergar é essa parte que está ampliada, mas para você ver, a nossa topologia é circular e nós temos o quê? Um Uplink Fast. Uplink Fast é para falhas no switch local, falhas a um dos links diretamente nesse switch. Então, vejam, esse link de baixo estava bloqueado, e o link de cima era a root port. E aqui esse auto loop só está compondo para uma próxima explicação, que seria a porta backup. Então, observe o seguinte. Se o link local, o link cair, por exemplo, esse link aqui caiu, eu teria que entrar em todo o temporizador, 20 segundos, block, depois 15 segundos listen, depois 15 segundos learn, para esta porta aqui entrar em forward. Mas eu tenho o quê? Uplink Fast. Então ela vai entrar automaticamente, porque sabe que caiu o seu link. Vai entrar em forward direto. Então, Uplink Fast é para os links interligando os switches, para entrar rapidamente. Mas em que situação? Quando cai um link do switch local. Isso é importante. Todos esses melhoramentos que eu estou explicando agora vão interferir no entendimento do protocolo rápido Spanitree. Porque essas características geraram evolução para um novo protocolo de Spanitree, que é o RSTP. Então, mais uma característica interessante para os links é o Backbone Fast. Backbone Fast. Vejam a nossa topologia aqui do lado direito. Nós temos a nossa topologia com 3 switches ligados ciclicamente e o nosso switch 2 vai ter que perceber um problema ocorrido onde? No link 3.1 aqui, ó. No link 3.1, que interliga o switch 3 ao switch 1. Como? Ao receber uma BPDU inferior do SW3, inferior a quê?
ao Bridge ID do root anterior. Então ele vai receber inferior. Por que ele vai fazer isso? Porque todos os switches envolvidos nessa topologia têm que ter o backbone fast habilitado. Se ele não tiver o backbone fast habilitado, isso não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Por um simples fato. Sem o backbone fast, ele não vai mandar, vai esperar os 20 segundos para perceber que a topologia sofreu alteração. Então, ele recebe a BPDU inferior do switch SW3, SW3 manda uma BPDU inferior, aí ele entraria em 15 de listen, 15 de learn e entraria no status de forward. Com isso, eu deixei de esperar o quê? Aqueles 20 segundos. E antes era a porta Giga 01 designada, a porta Giga 02 root port, aí ele passou a fazer o quê? Ele alterou a informação, ele não chega mais no root através desse caminho. Então, ele não chega mais ao root através desse caminho. Então, antes da falha era assim, após a falha ficou com essa convergência, todas as portas designadas. Antes da falha, ele tinha a porta Giga 1 bloqueada, depois da falha, ele passou a desbloquear a porta Giga 01. Para quê? Para que ele pudesse atender o switch 03. Então, backbone fast, quando não é o link diretamente conectado, mas todos os switches envolvidos na topologia têm que possuir a configuração backbone fast. Uplink fast, quando o problema é num link local do switch. Os estados do span tree. Então, STP convencional, disable, que nós não falamos, mas a porta está desabilitada, bloqueio, escuta, aprendizagem, encaminhamento. Então, bloqueio, escuta, listen, vai o quê? Modo descarte no RSTP. Learn é learn, forward é forward. Então, o que já havia sido discutido, encaminha quadros? Não, 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 não. Só encaminha quadros forward. Processa BPDU? Desativado não, mas bloqueado, escuta, aprendizagem, encaminhamentos, todos processam BPDUs. Atualiza a MAC Address Table? Não, não, não. Ou seja, até escuta não. Agora, a aprendizagem atualiza e o forward também. Tipos de portas do Rapid Span Tree: Edge, Point to Point e Shared, compartilhadas. Então, as portas Edge, que similarmente seriam as portas Fast, né? Ligadas a quê? Computadores, telefones IP, impressora, em resumo, usuários finais. Porta P2P é uma porta de rede, conectar um switch ao outro. E a compartilhada, quando eu conecto a um hub, vários nós vão compartilhar a mesma porta. Tipos de porta do RSTP. Porta Edge. Entra imediatamente em forward, então ela funciona como port fast. Se recebeu o BPDU, sim, volta a ser uma porta span tree normal. Tipo da porta, point to point, as portas de interligação entre dois switches, né? Então eu tenho um switch interligado a outro switch. Full duplex, ou seja, tanto envia como recebe simultaneamente. São consideradas ponto a ponto. P2P, peer-to-peer. Para acelerar o processo lento de temporizadores, o RSTP utiliza um handshake, utiliza um aperto de mão. Então, aqui está o ponto crucial do RSTP, que é o handshake. Então, observem na nossa figura, o switch 1 envia uma proposta para o switch 2. Então, o switch 2 faz o quê? Como ele vê que ele vai perder a eleição para o 1, ele já bloqueia as duas portas no caminho inverso ao da proposta que foi aceita. Aí ele envia o quê? Um aceite da proposta, o SW1,
coloca a sua porta em forward encaminhando e define que essa é sua root port. O switch 01, como vê que ele passou a ser o root bridge, ele está ganhando a eleição, ele coloca a sua porta em forward e a coloca como porta designada a atender a este segmento. Prosseguindo. Da mesma forma, o switch 2 vai fazer o quê? Uma proposta para os seus links que estão ligando ao switch 03 e o switch 04. Automaticamente, o que vai acontecer? Tanto o switch 03 como o switch 04 vão bloquear as suas portas. O mesmo efeito quando o 2 bloqueou os outros caminhos redundantes. E aí, o SW3 e o SW4 vão mandar o agreement, o aceito daquela proposta ao switch 02. Se ambos aceitam a proposta, o que vai acontecer? A porta do switch 02 vai entrar em forward e ser designada, porque o 03 aceitou a sua proposta. E a porta do switch 02, forward designada, porque o switch 4 aceitou a sua proposta. E aí o que vai acontecer? O 3 e o 4 também vão trocar propostas. Ah, troquei proposta. Opa, eu aceitei, o outro tem um bridge ID menor que o meu, então eu vou aceitar a proposta dele. Só que meu menor custo é o da esquerda, que me liga ao SW02, vai ser minha root port. E como eu aceitei o menor bridge ID da proposta do 3, o que eu vou fazer? Vou colocar minha porta bloqueada e como uma porta alternativa, porque é um outro caminho para eu chegar até o meu root bridge. Então, essa passagem do Rapid Span Tree, esse é o handshake. Eu envio a proposta e verifico se o meu vizinho aceita ou não a minha proposta, que eu tenho um caminho melhor que o dele. Então, mudou o Rapid Span Tree, não fica preso aos temporizadores. O Rapid Span Tree fica preso principalmente a quê? A handshake, proposta, aceitamento ou não desta proposta. Os papéis da porta da bridge no Span Tree. Root port é o melhor caminho para o root bridge, não mudou nada. É o melhor caminho, geralmente é o de menor custo. O root bridge não possui root port, somente designated port, igualzinho ao outro protocolo. Todas as suas portas são designadas, exceto a porta autoloop. Autoloop pode ser isso ou duas portas ligado a um hub. Isso caracteriza o autoloop, que aí vira uma porta backup. Designated port no Rapid Span Tree é a porta designada a atender ao segmento, responsável por gerar BPDUs naquele segmento. Existem switches root e não root. Por quê? Todas as portas, toda regra tem exceção, todas as portas do root, em geral, são portas designadas. Vamos agora às portas alternativas. Alternate port, estado de descartando, é o melhor caminho redundante para o root bridge. Em caso de falha da root port, torna-se a root port, ou não, aí depende que eu posso ter mais de uma alternativa. Em caso de falha na designated port, o segmento passa para o estado de encaminhando. Ok? Beleza. Porta de backup, ligação ao mesmo domínio de broadcast, ligação ao mesmo domínio de broadcast. Então aqui nós temos um autoloop, ligar uma porta a outra do próprio switch, e nós temos aqui ligadas ao mesmo domínio de broadcast quando é interligado o switch 2 com a porta fast 1 e a porta fast 2 ligada ao hub. Ao invés de uma porta alternativa, eu tenho uma porta backup para aquele hub.
Vamos agora à nossa atividade. Nossa atividade agora é uma atividade de pesquisa. Realize uma comparação do Spanitree com o Rapid Spanitree. Mas analisando o quê? Principalmente todas as melhorias para a rápida convergência da rede. Principalmente revisando quem? O handshake da proposta e o agreement, né? O aceite da proposta, ao invés dos temporizadores. Isso é muito importante. Então, até a próxima aula.